agora, está tranquilo? Está na minha mão? Então, olha o nome da mensagem, amados. Quem gosta de discutir dentro de casa, levanta a mão. Ó, tem um que levantou lá, não deve estar bem não, rapaz. Deve estar meio no aço. Mas... Você gosta de discutir com a sua mulher? Gosta? Aí o Léo está falando, é comigo que está falando? É contigo. Gosta de discutir com ela, de brigar com ela? Não. Gosta de brigar com o seu marido, de discutir? Gosta de briga, de discussão? É certo que a gente não gosta, né? Mas, na mensagem de hoje, que na realidade é um estudo muito longo, que a gente ministra num Instituto de Treinamento Ministerial, a mensagem vai falar sobre armas, ferramentas, armadilhas, que quase todos os dias, se não todos os dias, o diabo, a nossa falta de vigilância, a nossa carne, coloca na nossa vida, diante dos nossos passos. São ferramentas terríveis. Essas ferramentas são tão poderosas que elas têm poder para destruir pessoas. Elas podem acabar com uma família, podem acabar com um casamento, acaba com igrejas, com comunhão, acaba com sociedades, destrói amizades. E o pior de tudo é que essa ferramenta, essa arma, ela deixa para trás de si um rastro terrível. O rastro geralmente é de mágoa, o rastro geralmente pode ser de ódio, ferida, quando não deixa um rastro de morte atrás de si. E qual é o problema que eu quero tratar com você aqui hoje? Queria que a igreja estivesse cheia para ouvir isso. Qual é o problema que a gente quer tratar aqui hoje? É o problema dos relacionamentos superficiais. Sabe o que eu quero dizer com relacionamento superficial? Aquele relacionamento água com açúcar, que não tem profundidade. São relacionamentos que não têm raiz. São relacionamentos que são frágeis, que não são profundos. São relacionamentos que se vergam. Está me ouvindo ainda? Está conseguindo me ouvir? Que se vergam e eles quebram. Não é igual a palmeira. A palmeira, ela verga, mas não quebra. Mas quando o relacionamento é superficial e ele é frágil, ele se verga e se quebra ao menor sinal de abalo. Não pode dar um vento no relacionamento que ele verga e quebra. Olha para quem está do seu lado e pergunta, como é que é o seu relacionamento com as pessoas? Frágil? Hã? Nesse tipo de relacionamento, que são superficiais, o que a gente mais pode notar, escuta o que eu vou falar, é a falta de sinceridade. O Mateus está fazendo até coraçãozinho assim para o Paulo. Eu quero ver na hora que o Paulo der um abraço de tamanduá nele, se ele vai continuar fazendo love you. Em vez de sair um coração, vai sair um fígado. O problema que a gente observa em relacionamento superficial é a falta de sinceridade. A falsidade dos cumprimentos. Como vai você? Tudo bem, querido? Por trás está enfiando a faca. É isso que eu estou querendo falar. Apertos de mãos, com falsidade, contentamento com as coisas do jeito que estão. Tem marido e mulher, tem famílias inteiras hoje vivendo relacionamentos assim. Ah, deixa do jeito que está, vamos levar, e não tem mais jeito. Mas eu creio que tem jeito. Tá? Então, dentro dessa mensagem, que é um estudo bíblico muito profundo, eu posso dizer que tem que problemas de relacionamentos não tratados, presta atenção, quando eu não trato relacionamentos com problemas, quando eu não trato problema de relacionamento, quando eu adio indefinidamente solucionar problema de relacionamento, eu acabo perdendo o sono. Quem é que já perdeu uma noite de sono pensando na briga que teve com uma pessoa, além de mim? Eu já perdi a noite de sono. O sono não vem, gente.
A gente fica remoendo aquele negócio. Por que eu não matei aquela pessoa, né? Por que eu não esganei? Por que aquela pessoa não caiu um raio do céu na cabeça dela de uma vez por toda? Ela me paga e isso não vai ficar assim. E a noite vai passando e não tem jeito. Cachorro late e você está lá acordado. Então, quando você adia isso daí, você perde o sono. Tua alma adoece. Ou a nossa alma adoece, o corpo acaba sofrendo pelo adiamento da solução de problemas. Quem está me ouvindo ainda? Tem gente doente do corpo porque não tem tido a visão, a coragem e o desprendimento necessários para tratar problemas da maneira correta e não superficialmente. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Problemas não se resolvem sozinhos com o passar do tempo, como eu escuto demais. Não. Deixa para lá, Eduardo. O tempo vai passar e isso vai acabar. Ó, não acaba não. O cachorro continua enterrado. Perdão, o cachorro está enterrado, mas o rabo continua do lado de fora abanando. Eu estou aqui, eu estou vivo, ainda estou problemático. Não, eu coloquei uma pedra sobre isso. Mentira, não colocou. Não tem pedra nenhuma que se coloque sobre um problema não solucionado, não discutido, não tratado. Vou falar de novo. Problemas não se resolvem sozinhos com o passar do tempo. É só você fazer uma pergunta para você mesmo hoje à noite. Se já não aconteceu, você não conhece ninguém, você que está aqui hoje à noite, não conhece uma pessoa, alguém que perdeu o sono. Eu assisti hoje o testemunho de uma pessoa que disse que ficou 5 anos sem dormir direito. Dormia meia hora, dormia 1 hora, 5 anos sem dormir. Por causa de guerra dentro de casa. Só o Charles está bem, que ele já está dormindo, estou vendo, foi a bola hoje. 5 anos sem dormir. Perdeu o sono. Você não conhece alguém que perdeu o sono, que tenha perdido a paz, a saúde, que tenha perdido a alegria por causa de desentendimentos? Você conhece alguém assim? Começou pequenininho, começou com uma pequena feridinha, uma arranhada, mas aquilo não foi tratado e aquilo se tornou um gigante com o passar do tempo. Sabe por quê? Porque não foi tratado devidamente. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês. Mas antes de entrar em alguns pontos dessa palavra, eu queria que vocês vissem alguns textos bíblicos que falam sobre o assunto, que vão me falar sobre o assunto. Deixa eu ver se passou. Olha lá, 3 versículos. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Alguém pode dizer, é verdade? É mesmo? Está na Bíblia, tá? Só queria dizer para vocês que eu estou falando aqui, está tudo na Bíblia, tá? Provérbios 27, 5. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Eu coloquei 3 linguagens diferentes. Melhor é a correção manifesta do que uma amizade fingida. Eu sou tão amigo dessa pessoa que eu não vou falar nada. Isso não é amizade, isso é fingimento de amizade. Aí tem aquela criança falando, meu Deus, dê-me sabedoria para entender meu chefe, porque se me der força eu vou bater nele. Você está comigo ainda aqui? Tem um outro texto da palavra de Deus que diz o seguinte: corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Tem mais um ali? Lucas 17, 3 e 4 diz o seguinte: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, o que diz, amados? O que diz, amados? Perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, o que você tem que fazer? Até quando eu tenho que perdoar esse camarada? Ninguém diz amém, né? Que coisa, né? Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes a pessoa se arrepender, quantas vezes você tem que perdoar aquela pessoa? 7 vezes. Ou seja, Deus quer que o problema seja tratado, mas que o problema seja tratado da maneira bíblica, correta. Mas o problema tem que ser tratado.
Senão relacionamento é superficial. E relacionamentos superficiais são relacionamentos que tendem a adoecer, tendem a ser frágeis, fracos, sem consistência. É por isso que casamento no Brasil agora está 5-4, ou seja, 4-5, né? Cada 4 casamentos que faz no Brasil hoje, 5 são desfeitos. Está chegando ao momento que vai ter mais separação no Brasil do que casamentos estabilizados, consistentes. Qualquer coisinha aqui dentro da igreja não acontece isso, graças a Deus. Não tem ninguém aqui inimizado com ninguém. Não tem ninguém aqui de bico com ninguém. Mais ou menos. Então eu queria colocar algumas coisas aqui. Algumas observações em relação a conflito. Pastor, quem é que falaria a verdade? Eu detesto conflitos. Eu também detesto conflitos. Eu detesto. Eu detesto confronto. Detesto. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Conflitos e confrontos são necessários. Fugir deles não vai garantir a paz de ninguém, nem vai solucionar problema. Algumas coisas que eu falo em relação a conflitos. Conflito, olha lá que coisa mais linda. É inevitável. Diga comigo, conflito. Olhando para a bolota do olho da sua esposa e do seu esposo. Né? Fica bonito assim, não fica? Olhando para a esposa, para o esposo. Meu amor. Olha para ele só. Fala, meu amor. Conflito é inevitável. De vez em quando vai acontecer. Eu sei quando é que o irmão Elcio briga com a irmã Inês. É quando ela não deixa ele tomar café e não deixa ele comer bolo doce o tempo todo. Aí ele fala, Inês, você já quer amarrar minha bênção. Mas eu estou dizendo para vocês que conflito é inevitável. Conflito é difícil. A pergunta é, por que que é tão difícil? Por que que é tão difícil confrontar alguém? Por que será que é tão difícil? Algumas razões aqui. Preste atenção. Medo das pessoas não gostarem. Ah, se eu for confrontar, a pessoa pode não gostar. Ela não vai gostar. Eu não vou gostar quando eu for confrontado. Mas eu preciso ser confrontado de vez em quando. Ou de vez em sempre. Eu preciso ser confrontado. Não existe como confrontar se haver algum tipo de conflito. Eu vou chegar lá, calma aí. Não é para chegar em casa e falar, vem cá, mulher, pastor falou hoje mesmo na igreja. Agora tu senta aí que tu vai ouvir tudo que eu tenho para te dizer hoje. Não é isso que eu estou falando, não. Não é isso, não. Tem gente que não quer isso porque tem medo de não gostar. Não vou fazer porque ela não vai gostar. Por que que pessoas não gostam de confrontar? Por que que é tão difícil de confrontar alguém? Medo de ser mal entendido. Eu não vou falar nada porque vai me entender mal. Por que que pessoas acham tão difícil confrontar alguém? Medo de ser rejeitado. Ah, se eu confrontar, a pessoa não vai querer mais falar comigo. Isso não é, amados, isso não é amizade. A Bíblia chega a dizer até que leais são as feridas feitas pelo que ama. Você acha que a Débora nunca deu uma chamada de atenção na Mariana? Duvido. Duvido. Hoje mesmo. Por que que é tão difícil confrontar alguém? Medo de piorar a situação. E sabe, quem tem medo de piorar a situação e não confronta, piora a situação de qualquer maneira. Por que que é tão difícil confrontar alguém? Medo do desconhecido. Eu não sei no que vai dar esse confronto. Aí não faz. Por que que tão difícil é confrontar alguém? Medo de ser transparente. Ah, eu não vou ser transparente não. Eu ainda vou chegar lá, calma. Ou então falta de prática. Eu não tenho jeito para confrontar, eu não tenho jeito para conversar sobre o assunto. Quando a gente arruma uma fuga, uma desculpa para não tratar problemas, sabe o que acontece com o problema? Que isso, pastor? O senhor está exagerando. Amados, Pedro chegou para Jesus uma vez e disse, Jesus, não fale esse negócio de que você vai ter que ir para a cruz, que você vai ter que morrer, que você vai ter que ser crucificado. Para com essa conversa, Jesus. Jesus olhou para Pedro com muito amor e disse para Pedro, arreda de mim, Satanás. Que confronta, hein? Você está querendo escolher as coisas dos homens e não as coisas de Deus da minha vida.
E era um Jesus cheio de amor por Pedro. Jesus uma vez chegou para Pedro e disse: Pedro, você tem sido muito orgulhoso e arrogante. Eu passei a noite inteira, Pedro, orando pela sua vida espiritual, Pedro, porque Satanás tem estado a andar ao seu redor, querendo te destruir, acabar contigo, Pedro. Mas eu roguei ao Pai pela sua vida espiritual, para que você não seja destruído. Pedro, quando você se converter, olha que palavras duras, amados. Quando você se converter, Pedro, vai e fortalece a fé dos seus irmãos. Depois, esse mesmo apóstolo Pedro, que foi repreendido por Jesus, mostra claramente que ele amou ter sido repreendido pelo Senhor. Porque ele vai escrever lá em 1 Pedro capítulo 5, que o diabo anda ao nosso derredor, procurando a que ele possa tragar. Aí ele fala, mas resistir firme na fé, irmão. E talvez estivesse se lembrando daquele dia que Jesus o havia repreendido. Isso foi amor manifesto de Jesus por Pedro. Posso ouvir um amém? Então eu posso dizer para vocês uma frase aqui. A forma como nós lidamos com conflitos determina o nosso sucesso nos relacionamentos. Ou seja, os conflitos têm que ser tratados, confrontos têm que ser estabelecidos, mas a forma com que eu trato isso tudo vai determinar sucesso ou fracasso. Então, por causa disso, eu quero colocar algumas formas erradas de se lidar com o conflito. Primeira forma errada é achar que sempre está com a razão. Quem é que sofre desse mal de vez em quando igual a mim? Vou discutir com a Fiamma, minha esposa, a gente discute, ela fala uma frase de lá, eu falo uma frase de cá, ela faz uma frase dali, uma frase de cá, um argumento para o lado direito, um argumento para o lado esquerdo, ela um argumento para frente, um argumento para trás, e eu sempre quero ter a razão, vencer de qualquer maneira a discussão. A discussão parece que vai acabar. Aí eu, mas olha, Fiamma, tem essa parte também que você não está observando. Aí ela fala, eu sei, mas é porque isso e aquilo. Eu fico calado. Aí ela pensa, ganha. Aí eu falo, mas você não pode esquecer que foi por causa da sua atitude. Aí ela fala, foi minha atitude, mas porque você me provocou. Diz que não tem gente que é assim. Você não conhece ninguém assim? Eu conheço uma, ó. De vez em quando tem esse problema. Eu quero ganhar discussão de qualquer maneira. Está aqui a da Cristina de prova. Que ela sempre quer ganhar discussão. Tem dia que ela está um Saraiva. Sai de perto dela, está dando choque. Aí eu falo, gente, saiam de perto que o espírito de Saraiva está nela. É errado tentar lidar com o conflito dessa maneira. Isso é insegurança. Ok, amados? Estão me ouvindo? Ainda estão me ouvindo? Outra forma errada de se lidar com o conflito. Se acomodar com a situação. Vocês já ouviram uma pregação do pastor Cláudio Duarte? Eu estou falando do pastor Cláudio Duarte, tá, amados? Chamada O Homem Banana e a Mulher Abacaxi. E o cara vai lá, chega, pastor, eu não aguento mais essa mulher. Essa mulher é uma jararaca, essa mulher é uma ariranha, essa mulher é uma cobra venenosa, essa mulher é isso, essa mulher é aquilo. Aí é porque você é um banana. Se você fosse sacerdote do lar, como Cristo é o cabeça da igreja, eu ainda vou trazer uma palavra só para os homens dessa igreja, mas com a presença de mulheres, crianças e outros contemplados. Porque eu olho na igreja e vejo o homem assim, tá bom, eu vou perguntar primeiro para minha mulher, o que ela acha. Irmão, vamos lá fazer. Peraí, pastor, deixa eu ver se a minha mulher abençoa. Não tem liderança nenhuma dentro de casa, não tem liderança no lar, não toma frente. É o homem banana. Muitas vezes tem isso, aquele que se acomoda, não, eu quero é paz. Desde que ela me dê canjiquinha de vez em quando, 2, 3 vezes por semana, está ótimo. Está tudo em paz. Está tudo azul. Mas isso não resolve o problema. Essa forma errada de lidar com o conflito. Quando a gente fica com essa história de se acomodar com a situação, de ter paz a qualquer custo, eu garanto para vocês,
lá na frente, esse relacionamento superficial vai dar à luz um problema muito maior, um gigante. Quem está me ouvindo aí? Não fica com raiva de mim não, amados. Briga com a Bíblia. Uma outra forma errada de se lidar com o conflito: ignorar a realidade. Eu não vejo nada, eu não ouço nada, eu não sei de nada, não quero nem saber. Resolve isso com seu pai, resolve isso com a sua mãe, ou então eu não quero saber, eu não quero brigar. Eu sou de paz, eu não quero briga. Para mim, eu quero paz. Eu não sei o que está acontecendo. Ignorar a realidade também não resolve o problema. É errado tentar lidar com conflitos ignorando a realidade. O problema está ali. Quem está me ouvindo? O problema está ali. Não adianta ignorar. Não adianta colocar band-aid em cima do negócio. Debaixo do band-aid está lá a ferida. A coisa está debaixo da superfície. Tem que tirar, às vezes, o que está cobrindo aquilo e tratar. Eu me lembro que uma vez eu vi uma pessoa tomar um tombo de moto. Quem aqui já tomou um tombo de moto daqueles que arrasta a perna maravilhosamente no asfalto? É uma delícia, gente, vocês precisam experimentar. Principalmente quando chega lá no hospital e o camarada vai fazer o tratamento adequado. Ele fala, fique de lado. Opa! E ele pega um sabão, aquele sabão português. Você sabe o que eu estou falando? Aquele sabão. E pega uma escova, passa no sabão e você fala, não, eu não quero lavar roupa, eu quero fazer, não, você vai fazer um tratamento na sua coxa. E ele fala, fica quieto aí. Água oxigenada e escova. Aí alguém disse, pastor, o senhor está muito atrasado. Agora as técnicas são totalmente revolucionárias. É arrasta daqui para lá, não de cá para cá. Porque se não fizer isso, o que vai acontecer com a ferida? Alguém me ajuda? Vai infeccionar. Relacionamentos que passam por uma ferida inicial, às vezes traumática, e que não são tratados, acabam por infeccionar. Relacionamentos infeccionados têm que ser tratados, amados. Qual é uma forma errada de se tratar com conflitos? Sempre se render. Os humildes serão exaltados. Só que essa humildade é humildade falsa. Verdadeira humildade não é abaixar a cabeça para tudo, mas é ter um espírito em controle pelo Espírito Santo. E aí a gente consegue resolver. Qual é uma forma errada de lidar com conflito? Isso tudo está acontecendo, sabe por quê? Na minha vida e na sua vida? Por sua culpa. Porque se você não fizesse o que você fez, foi você que fez isso acontecer. Está desse jeito porque você não fez o que você tinha que fazer. Ao invés de lidar com o conflito de maneira conjunta, ele joga a coisa toda para cima do outro. Culpa uma outra pessoa. Qual é uma forma errada de lidar com o conflito? Ixi, peraí. Eu tenho outras aqui que eu não escrevi. Abusar de autoridade. Quem é homem aqui, marido, levanta a mão. Eu mando nessa casa. Nessa casa só tem um galo. E só esse galo que canta nessa casa. Piu, piu. É só um galo nessa casa. Agora você quer dar uma de galo? Você tem que me obedecer. Está aqui na Bíblia, a palavra de Deus. Você tem que me obedecer, mulher. Porque só tem um macho nessa casa, não tem dois. E maltrata. Abusa da autoridade. A Rosa está dizendo, fala, Jeová. Não, brincando, é brincadeira. E abusa da autoridade dentro de casa. Usa de uma posição para fazer dela um abuso. Isso é uma forma errada de lidar com o conflito. Várias vezes, eu vou contar para vocês, mas vocês não contem para ninguém, amados. Por favor. Mentiroso, vou contar todo mundo. E algumas vezes que eu discuti com a minha esposa, quando eu via que eu estava perdendo a discussão, sabe o que eu falava para ela? Com muito amor, eu falava para minha esposa, cala tua boca. Cala a boca, fiama. Cala a boca, porque eu tô... Cala.
É bom que eu desmistifico qualquer ideia que você tem de que eu tenho uma auréola e asinha aqui nas costas. Vou ao banheiro igual a vocês. Não sei quantas vezes você vai, mas eu vou algumas vezes por dia. Igualzinho vocês. Que aconteceram várias vezes de eu abusar da minha autoridade. Ou também uma forma errada de resolver conflitos, sabe qual é? Eu estou com um problema com o Mateus. Mateus, cara, não acorda para vir nem com decreto presidencial. Ele vem para a igreja de manhã. Parece um zumbi de manhã. Aí o que eu faço? Eu quero tratar, eu não quero falar isso com ele, não. É hipotético isso, né? Hipotético. Verdade pura. Hipoteticamente falando. Aí o que eu faço? Quero resolver um conflito que eu tenho com ele. Sabe o que muita gente faz? Na igreja, na vida, sabe o que muita gente faz? Contrata um pistoleiro. Fala assim, olha, William, por favor, você diz para o Mateus, deixa de ser preguiçoso, cara. Que raio de professor de educação física que tu quer ser na vida? Isso é tudo hipotético, amado. Isso aqui é só um exórdio, um exemplo, uma ilustração. Entendeu? Aí o que eu faço? Ao invés de eu mesmo ir com o camarada, eu contrato um pistoleiro. Aí o pistoleiro chega para ele e fala, quem te falou isso? Foi ele. E se descobre que foi contratado um pistoleiro. Tem gente que faz isso no casamento, amados. Por isso que muito casamento naufraga. Por falta de transparência. São formas erradas de lidar com o conflito. Aí eu pensei numa figurinha. Toda arrogância será, olha a cara do neném, castigada. Tem mandamentos para a solução de conflitos? Tem. Primeiro mandamento para resolver o conflito. Leia para mim o que tem escrito lá, por favor, amados. Resolva o conflito em particular. Diga comigo, particular. Particular. Chega lá duas irmãs, marcam de encontrar em algum lugar. Também vai ser tudo hipotético, né? Aí, ai, querida, ai, mana, não sei mais o que eu faço com meu marido. É mesmo? O que aconteceu? Aquilo ali é um... Olha, ele vai dormir e não toma banho. Não aguento mais, aquilo ali parece até o cascão na hora de dormir. O chulé dele, quando ele tira meu, eu já sei que ele chegou em casa. E a outra fala, mas eu nem te falo, o meu tá parecendo mais um javali quando vai deitar. Eu tive uma briga com ele essa semana, eu nem falei nada para ele ainda, porque eu estou por aqui com ele. Mas eu vou tratar. E... Mas problema que é bom tratar com a pessoa, não trata. Os jovens, por exemplo. Já viu gente mais sincera do que jovem? Jovem também. Jovens na igreja não vivem problemas, é uma coisa mais linda desse mundo. Eles são totalmente transparentes uns com os outros. Eles amam esse negócio de estar juntos. Só que não. Primeiro, tem que resolver o problema em particular. Diga comigo, em particular. Não é em público. Tem gente que disse, não, comigo é assim. Eu não posso deixar de resolver nada. Tem que ser na frente de qualquer um a gente resolve. E não trata em particular. Não resolve da maneira bíblica. E quem não resolve problemas da forma bíblica acaba fazendo com que aquilo que é pequeno se transforme num gigante. Olhe bem para quem está do seu lado e pergunta, você trata seus conflitos em particular com a pessoa ou você contrata pistoleiros? Está na Bíblia. Se o seu irmão pecar contra você, hoje é só uma mensagem, tá, amados? É só uma mensagem. Tem uma outra que completa essa aqui. Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre o seu erro. Então, o irmão Wesley pecou contra mim.
Ele pecou contra mim. É só hipotético, ele não pecou mesmo. Nem pecou contra mim. E aí o que eu faço? A Bíblia diz o quê? Vá e mostre-lhe o seu erro, mas faça isso como... Irmãos, isso aqui está na Bíblia, hein? Olha, vou contar para vocês um negócio, está na Bíblia. Está escrito lá. Olha lá. Em particular, só entre vocês dois. Aí o que acontece? Eu tenho um problema com Wesley, eu me sinto ofendido pelo Wesley, e eu biblicamente vou e falo, olha, vou te falar uma coisa, William. Wesley não podia ter feito. O que foi, pastor? Ele errou, pisou na bola comigo, cara. O cara errou comigo. E aí você, pastor, mas você já falou com ele? Não, não falei nada ainda não, porque eu estou ainda orando para Deus me dar, Deus encher. Eu sei que todo mundo aqui, eu só estou falando isso aqui só para confirmar o que já acontece na vida de todos nós aqui. Nós nunca tratamos problemas com os outros, sempre trata em particular. Desculpe a ironia. Mas é que eu estou vendo isso daí a rodo. Ao invés de tratarmos em particular, nós apontamos um jornal. Estou magoado. Estou ferido. Lá naquela página maravilhosa chamada Facebook. Pastor, não é Facebook não, é Facebook. Eu não quero nem falar isso. Aí coloca lá. Se sentindo magoado. Se sentindo desprezada. E ainda escreve lá. Falsidades, não quero mais relacionamento com pessoas. Teve um problema com uma. Não conseguiu tratar com aquela uma pessoa de maneira correta e particular. E coloca na jamanta do Facebook. E faz o Mark Zuckerberg, dele, né? Fica mais rico ainda rindo da nossa cara. Conhecendo os nossos segredos. Facebook não é pessoa, amados. O Facebook é um lugar de fofoca. Destrói muito casamento. Tem mulher mandando recado para o marido no Facebook. Quero ver qual vai ser o próximo dia que ele vai me procurar, porque já faz mais de 2013 que ele não vem me procurar. Não trate no Facebook aquilo que Jesus mandou tratar em particular. Só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Eu disse que eu tenho uma outra mensagem que fala sobre esses assuntos, mas eu não quero entrar nesse caso. Primeiro tem que fazer o que, amados? Resolver conflitos de que maneira? Em particular. E nunca em público. Olhe bem, dá a mão para quem está do seu lado e diga assim. É em particular. A filha que está zangada com a mãe. Vamos dizer que também é hipotético. As meninas estão zangadas com a Regiane. Elas nunca se reúnem para falar da Regiane. Elas, mãe, eu queria falar uma coisa com a senhora. Eu me senti tão ferida porque a senhora não me deu aquele iPhone 6 Plus. Mas vai com ela. Não adianta entre elas mesmas começarem a conversar, porque isso não é correto. Tem que ser em particular. E com a atitude correta, com o sentimento quebrantado. Posso ouvir um amém? Mais um mandamento para a solução de conflitos. Resolva conflitos o quê, amados? Me ajuda aí, rápido, eu vou terminar já já. Resolva conflitos o quê? O mais rápido possível. Pastor, espera só mais um pouco. Mas irmão, pastor, espera mais um pouco. Eu estou me preparando espiritualmente para tratar esse problema. Mas irmão, pastor, tenha paciência. Mas irmão, pastor, espera só mais um pouquinho. Mas irmão, já faz 2 anos. Mas eu ainda estou me preparando, pastor. Calma, mano, não vai sufocar a menina, não. 2 anos se preparando para resolver. A Bíblia diz para resolver conflitos o mais rapidamente possível. Olha para quem está do seu lado e diga, tem que ser rápida a solução. Mas com a motivação correta do coração. Porque senão assim não há solução. E aí o diabo entra em ação. E não tem homo que faça aquilo tudo se tornar ação. A Bíblia vai dizer lá, ó, em Mateus 5:25, de novo, hein? Não conta para ninguém não, e o que eu estou falando está tudo na Bíblia. Entre em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juízo, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Ou seja, resolve o problema enquanto a gente tem tempo e tem oportunidade. Quem é que vai estar vivo aqui amanhã de manhã? Quem vai estar vivo amanhã de manhã? Quem vai estar vivo amanhã de manhã? Como é que você sabe?
Como é que você sabe? Como é que tu sabe? Tem certeza? Então, olha, Jesus pode voltar antes. Você não pode ter certeza se amanhã você está vivo. A Bíblia fala claramente, está me ouvindo ainda? Não deixe o sol... Poxa, o Marquinhos foi embora? Eu estou olhando ele, cadê ele? Eu estou observando, eu estou de olho. A tomar água agora não, filho. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Quem me ouviu agora o que eu falei? Não deixe... Ele ouviu, ele já chegou assim. Olha como é que eu vejo, tá vendo? Está tomando água que o negócio está brabo, essa mensagem está pesada, está uma feijoada esse negócio. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. O que é isso? Não tente resolver depois. Porque você não sabe se vai ter condição de resolver o problema depois, amado. Posso ouvir um amém em nome de Jesus? Sabe qual é a nossa tendência? A nossa tendência é evitar o conflito. A nossa tendência é deixar o conflito para amanhã. Não, depois eu resolvo, pode deixar, depois eu trato. Olha, a nossa tendência é pensar que não adianta tentar resolver o problema. A nossa tendência é pedir para outro resolver o meu problema, o nosso problema. Está errado, amado. Eu é que tenho que resolver esse negócio. Mandamento para a solução de conflito. Terceiro, não vá com atitude de superioridade. Eu já vi muitas vezes pedidos de perdão desse tipo aqui. Olha só, irmão, querido, eu estou vendo que você diz que está ferido comigo, porque eu falei que você foi jogar bola domingo de manhã. Tudo hipotético também. E ela está segurando a mão dele assim, Jesus, toma conta. Né? Mas é o seguinte, se eu te feri, aí já começa o se. Se eu te magoei, se eu fiz alguma coisa, então você me perdoa. Mas também se eu não quiser perdoar, o problema é teu. Raio que te parta, o diabo que te carregue. Ela não fala isso, mas lá na entrelinha está isso aqui. E vou te dizer, não conta para ninguém, também está na Bíblia lá, ó. Provérbio 28, 18 e 19. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo, ou seja, quando eu tento tratar alguma coisa de forma arrogante, que querendo me colocar como superior, peraí, rapaz, respeita aqui o Macapá, rapaz, tá pensando o quê, rapaz? Aqui é a ilha do governador, meu irmão, é 30 anos de estrada no evangelho gospel, é 23 de bypass, ordination, me colocando em posição de superioridade. Quando eu olho para o apóstolo Paulo, eu vejo o apóstolo Paulo dizer que ele era o último das pessoas, ele era o escravo de todos, era o mais desprezível. Jesus era o mais desprezível de todos, Isaías 53, e Deus fez todo o nosso pecado cair sobre ele. O resultado de toda a humilhação de Jesus foi nós estarmos aqui hoje à noite ouvindo a palavra do Senhor. Você pode aplaudir o nome de Jesus por isso? Se ele não se humilhasse, a gente não estava aqui hoje à noite. E aí o presbítero Fábio, com uma ira santa, falou das cadeiras vazias. Vocês querem ver essas cadeiras se encherem, pessoas ficarem em pé no corredor? Vamos colocar isso aqui em prática. Vamos amar tanto as pessoas, que vamos ser leais com aquelas pessoas e transparentes com elas. Amar muito, com a atitude correta de coração, desejando profundamente que o relacionamento seja restaurado. Eu cheguei até a escrever um pensamento, que quem perdoa de verdade, quem perdoa genuinamente, recoloca aquela pessoa, não no mesmo patamar que estava antes, coloca num patamar mais alto ainda. Isso é verdadeiramente perdão. Não, eu perdoei. Só não quero mais contato com essa pessoa. Está me ouvindo ainda? Fale a verdade em amor. Fale a verdade como, amados? Em amor. Seja humilde com aquela pessoa com quem você está precisando trabalhar essa questão de conflitos. Por exemplo,
Você pode chegar e falar com uma pessoa, olha, eu estou vendo a situação dessa e dessa maneira. E eu queria saber o que você diria sobre isso. Você entende que está acontecendo assim com você também? Aí a pessoa vai até se sentir desarmada. Mas se você chega com a pessoa e fala, preciso falar umas verdades para você, Robson. A barriga está crescendo. Aí você pode chegar com o Robson e falar, Robson, só fazer uma pergunta para você. Nessa sua caminhada, com o passar dos anos, você não nota que alguma protuberância bélica tenha... Não, eu vou com carinho com a pessoa. O que você acha? Eu tenho notado que você está parecendo um pouco mais forte. Mais forte. O que você tem a dizer? Aí você dá oportunidade à pessoa de se desarmar e poder expressar. Não, verdadeiramente, eu estou falando isso para vocês, amados, eu tenho vivido isso. Meu pastor chegou uma vez para mim, me sentou, falou, Eduardo e Fiamma, vocês estão fazendo uma obra tão linda. Olha, eu estou tão emocionado com tudo que Deus tem feito através de vocês. Eu fui inchando, igual um baiacu. Olha, rapaz, como que Deus tem usado a vida de vocês. Mas sabe, você precisa tratar sua esposa com mais carinho, com mais educação. As mulheres podem dizer um amém, concordância comigo? Né? Precisa tratar sua esposa com mais dedicação. Você, marido, precisa lavar louça de vez em quando em casa. Você precisa parar de deixar as roupas jogadas no meio do caminho, sabe? Aquela coisa com freio que você usa o dia inteiro, larga com freio lá. Por favor, mas fala com carinho. Só os fortes entendem o que eu quero dizer com freio. Tem que ser com humildade. Posso ouvir o amém? Deixa eu falar um pensamento aqui. Atitudes erradas. Está muita movimentação aí, gente, do acolhimento. Está muita movimentação aí na porta. Por favor, me ajude. Atitudes erradas são a principal razão pelas quais os conflitos não são resolvidos. Estão ouvindo? Estão lendo? Raramente é o problema em si. O problema não foi o problema. O problema foi a forma como tentou resolver o problema, com a atitude errada, sem desejo de acertar, já tentando se colocar numa posição de superioridade e de ter razão. Mas a atitude das pessoas em relação ao problema pode complicar a solução deles. A Bíblia vai dizer em Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. E faz o que, amados? E guarda-te, para que não sejas também tentado. Olha só, está dizendo que quem age com espírito de brandura na hora de solucionar problemas, esse é o espiritual. Mas ele não foge da solução de problemas. Ele não foge desse negócio. Mais uma, estou terminando. É a última. Diga, elogie a pessoa. Diga, elogie a pessoa por sua transparência. Pá, o cara me bateu, falou comigo e tudo mais, e disse umas verdades para mim. Eu olhar para aquela pessoa e ainda falar assim, olha, eu quero te elogiar porque você foi honesto, foi sincero. Pode até não ter falado com a melhor atitude, mas pelo menos foi honesto e foi sincero. Eu posso contar um testemunho para vocês, pessoal? Posso? Vocês não vão contar para ninguém, não? É meu mesmo, tá? Virava domingo, chegava na segunda-feira, eu agoniado com as cadeiras vazias, com pessoas faltando, com escola vazia muitas vezes, com um monte de situações. E eu sentava segunda-feira de manhã e disparava 60, 70 mensagens. Sentia a sua falta, você não veio, está tendo algum problema. E era sempre uma mensagem carinhosa. Sabe o que eu ouvi depois de algumas semanas? Nossa, o pastor não larga do meu pé. Que chato. Eu fui recebendo esse feedback, esse retorno. Aí eu falei, bom, então já que eu estou sendo chato, não largo do pé, vou parar de ficar enviando mensagem. Passaram-se mais algumas semanas. Sabe o que disseram?
Puxa vida, o pastor não liga mais para mim mesmo, hein? E olha que eu estou sem ir ao culto faz 3 semanas, ele me manda uma mensagem. Fala, meu Deus do céu. Fala, Jeová, me ajuda. Me ajude a caminhar. Como é que eu faço num negócio desse? Elogie a pessoa pela sua transparência. Não esqueça palavras de encorajamento quando você for tratar de conflitos. Faça questão de que a pessoa entende o seu confronto e que o seu confronto foi baseado em amor por ela. Toda vez que nós confrontamos uns aos outros e somos transparentes em amor, nós criamos uma oportunidade de crescimento para todos os envolvidos, amados. É difícil. Senta aí, Willer. Senta aí. É aqui mesmo, Wesley. Paulo. Agora você fala tudo que você quer falar. Vem aqui, também corre aqui. Vem cá. Senta aí. Não, já tem a cadeira lá, pode deixar isso aí. Não deu certo a conversa entre os dois. Aí chama mais um. O cara não lavou meu carro direito, eu estou muito ferido. E aí a conversa vai se desenvolver. Essa conversa precisa se desenvolver com respeito. Mas ela precisa se desenvolver. E vou dizer até mais, não me entendam mal. Nem que ela se desenvolva com confrontos, às vezes uma voz altera, é melhor que isso aconteça do que não acontecer nada. Porque se não for tratado, o problema se transforma numa raiz de amargura. E uma raiz de amargura amarra todo mundo no processo. Fica todo mundo preso pelo problema. Famílias acabam por causa dessa situação. Irmão, dá uma olhada lá, ver que as crianças estão bem agitadas aí, por favor. As pessoas ficam presas pela amargura no problema. Mas, é melhor tratar. É melhor expor. Às vezes o tratamento é meio forte, mas é preciso. É melhor um tratamento forte do que tratamento nenhum. Fique até aí que vocês já vão ser os 3 primeiros a se arrepender já. Depois de um confronto, aí é que está o negócio. Houve o confronto. Passou uma semana. Passou 2 semanas, voltem a se reunir. Para verificar como ficou o coração daquela pessoa. E às vezes a pessoa está lá, eu fiquei muito bala contigo, tá? Pela maneira como você falou, meu amado, me perdoa então, me perdoa pela maneira como eu falei contigo, mas eu não vou te pedir perdão pelo que eu falei. Eu já falei isso aqui semana passada para o irmão. Quero te pedir perdão pela maneira como eu falei com você, irmão, mas eu não vou te pedir perdão pelo que eu falei com você. Ah, então... Não, amado, você não está entendendo. Olha, o que eu falei com você é bíblico, é justo. Precisava ser tratado. Mas eu peço muito perdão. Eu vou melhorar nesse meu processo de desembrutecimento do Eduardo. Posso ouvir um amém? Nossa, eu quase não ouço glória a Deus das minhas mensagens, amém. Me aplaude aí para ver que Jesus está falando com você aí. Oh, meu Deus do céu. Aí alguém espiritual, está amarrado, só se aplaude a Jesus. Né? Mas quando canta o cantor gospel lá, eu fico olhando, às vezes o show gospel, as meninas, os rapazes gritando. Isso quando não é o Ivete Sangalo da vida, que o irmão, né, um pânico. Para terminar, amados. Lembre-se. O conflito é necessário. A Bíblia diz, o que repreende ao homem achará depois, é processo, mais favor do que aquele que fica lisonjeando o tempo todo com a língua, na realidade não era isso que ele queria fazer. Conflitos e confrontos, fugir deles não garante a paz. Muito menos a solução do problema. Vamos ficar de pés, vamos aplaudir a Jesus que falou conosco nessa noite. Amém? Vocês 3 já ficam aí mesmo. Eu só quero orar aqui agora, nesse momento,
pela pessoa que entendeu que Deus falou com essa pessoa. Eu quero que você saia do seu lugar, eu quero orar pela sua vida. Se você ouviu Deus falar alguma coisa com você nessa mensagem, você entende que precisa trabalhar essa questão, eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Não vamos perder a nossa chance de trabalhar os nossos relacionamentos, amém, amados? Uma igreja forte não é uma igreja com muita gente no início. Uma igreja forte é uma igreja que tem relacionamentos fortes. E eu não conheço relacionamento forte que não passe de vez em quando pela necessidade de conflito e de confronto. Se por acaso nessa minha caminhada com vocês, eu falho com vocês, a maneira como trato, me perdoem. Mas eu não vou pedir perdão a vocês pelo que eu trato com vocês. Tem famílias aqui hoje, aqui nesse lugar, que podem estar passando por um fio de esperança. Porque já acumularam tanta coisa com o decorrer dos anos, que já não consegue direito nem acreditar que dá para mexer naquilo tudo e ainda achar vida no meio daquela montoeira de lixo que foi sendo jogada em cima. Que lixo? O lixo das ofensas, o lixo das mágoas, o lixo dos palavrões, dos xingamentos, das maldições lançadas, dos arrependimentos de ter se relacionado com aquela pessoa, de estar relacionando com aquela pessoa. Eu creio nisso. Que Deus que está aqui hoje, agora, nesse momento, está olhando para a gente. Eu não estou falando basicamente para você aceitar Jesus. Mas eu te garanto uma coisa, quem diz que tem Jesus no coração, precisa entender isso aqui, que a gente só cresce, se a gente não aborta alguns processos da nossa vida. Não adianta jogar, não adianta varrer para o lado, não adianta varrer para debaixo do tapete, aquilo aumenta, aquilo cresce. E eu acordei quarta-feira com essa palavra no meu coração. Eu levantei e eu vi minha esposa de manhã bem cedo, com um aspirador de pó e com um esfregão, aspirando o quarto e esfregando o chão do quarto. É lógico que eu não me atrevi a perguntar para a Fiamma, Fiamma, o que você está fazendo? Ela estava aspirando a poeira acumulada no quarto, que causa problemas nas vias aéreas. Estava limpando o chão. De vez em quando a gente vai precisar fazer isso no nosso relacionamento. Eu posso ouvir um amém? Aspirar, passar um pano com detergente nesse negócio. E sabe como é que isso se estabelece, se desenvolve? Conflitos e confrontos, mas com a atitude correta. Com a atitude correta. Amém, queridos? Amém? Muda a minha sorte, Senhor. Muda-me, Deus. Eu não tenho medo de sair marcado, desde que eu seja mudado, Senhor. Não há mais como adiar.